exatas 3h03 da manhã e eu estava aqui, não, estou na verdade entregando alguns atendimentos com consultas oraculares e já tem alguns dias que eu estava sendo incomodada pela espiritualidade mesmo, pelos meus mentores, para conversar um pouquinho com vocês aqui no YouTube, porque é uma promessa que eu já decidi que eu vou parar de fazer, porque todo ano eu prometo que eu vou ficar muito ativa aqui no canal e acaba que eu não consigo honrar essa promessa, mas eu tava parando para poder refletir, e é essa reflexão que eu quero compartilhar com vocês, como que o fato de que toda vez que uma versão nova nossa quiser sair, quiser nascer, quiser emergir para o mundo, a gente vai sentir um desconforto absurdo, assim. É como se fosse um desconforto. Imagina que você está calçando um sapato que não te serve mais. Sei lá, vamos supor que você é um adulto que calça, não sei, 40. Aí você está tentando calçar um sapato da sua infância, porque você viu uma foto dele no seu pé na sua infância, aí você queria lembrar como é que era usar aquele sapato, porque era muito bonitinho, porque todo mundo gostava, porque estava na moda. Só que esse sapato, ele é 36, ele não serve para um pé 40. Então ele vai causar um desconforto porque ele não é para você. É mais ou menos isso, é como se fosse um desconforto dentro da própria carne, dentro da própria pele, quando uma versão nova sua quiser sair. E um outro questionamento também, né, uma vez que eu sou uma pessoa que sempre gostou de ter reflexões filosóficas e hoje em dia, como alguém que estuda filosofia, eu fico com isso ainda mais latente por conta dos estímulos, né, que o curso traz. Tem uma outra reflexão que a gente pode trazer aqui também, que é da seguinte: por que que a gente teme tanto acessar uma nova versão nossa? Será que é porque o velho, o conhecido, né, aquilo que a gente já passou tanto tempo fazendo ou acessando, será que isso é tão cômodo assim? Porque se fosse tão cômodo assim, esse desconforto ele não viria, né? A necessidade de crescer, ela é grande, ela é latente em todos os seres, nas plantas, nos animais, até nas bactérias, até as bactérias têm necessidade de se desenvolver. Então, com nós seres humanos não seria diferente, né? Então, tem uma outra reflexão que eu quero trazer também aqui para vocês, que é a seguinte: por que que a gente tem tanto medo de crescer, né? Mesmo sabendo que crescer é uma coisa boa, mesmo que às vezes pode ser dolorido, porque você crescer, você acessar uma versão sua que você ainda não conhece, vai implicar também de você ter que deixar padrões, lugares, situações, pessoas do seu passado, o modo de como você fazia as coisas, o modo de como você via a vida, vai implicar que você deixe tudo isso para trás. E muitas vezes deixar tudo isso para trás é doloroso, né? A gente deixar o conhecido para trás é doloroso. É como se você estivesse traindo, sabe essa versão sua? Tá ficando muito complexo ou tá ficando muito maluco? Mas é porque eu tô só me permitindo ser canal aqui, gente. Tô só falando e se fizer sentido para alguém, eu vou querer que você descreva aqui embaixo nos comentários. Eu me lembro que quando eu queria muito sair da realidade que eu tava, e quando eu falo da realidade que eu tava, eu não falo só do lugar onde eu cresci, da vida como eu levava, enfim. Eu lembro que era um conflito muito grande. Eu até me lembrei dessa carta, que ela tá aqui no meio do deck do tarô do Osho. Se eu achar aqui enquanto eu tô gravando esse vídeo, mostrar pra vocês, porque ela saiu agora na leitura de uma consulente que eu fiz. Eu adoro esse tarô do Osho, gente, particularmente falando, que é a carta da fuga, né? E a fuga, ela implica também, olha que linda essa carta da coragem, que veio aqui. Ai, no meio eu já vou me distraindo. A carta da fuga, ela também fala sobre a luta, né? A luta e a fuga, de você querer transformar a si mesmo, de você querer mudar as coisas e tudo mais. Ela também fala das batalhas internas. Espera que eu vou achar, que não é possível que eu embaralhei tanto assim a ponto dela não aparecer. Demorou, mas eu achei, que é essa carta aqui, olha, da luta, né, do fighting. Perceba que aqui atrás tem uma versão, né, vamos colocar aqui para simbologia do que eu tô trazendo dessa mensagem desse vídeo. Nós temos aqui uma versão sua lutando contra uma outra versão sua. Pode ser uma batalha interna e externa, mas aqui vamos falar de batalhas internas, porque eu acredito que são as mais difíceis que a gente trava ao longo da vida. E nessa energia da luta, fica uma versão nossa que é mais evoluída, que é mais entusiasmada, criativa, que é mais feliz, lutando contra uma outra versão que está mais cansada. Cansada das coisas como elas são, cansada da vida como ela é, cansada das pessoas às vezes prometerem
e não entregarem, cansada das vezes você se prometer e não se entregar aquilo que você de fato merece. Então, essa luta interna, essa batalha constante é algo que nunca tem fim, né? Não importa se você viveu, está vivendo há 15 anos, 29 anos, que é a minha idade, 40, 70, 200 anos. Sempre vai ter uma versão sua nova, inexplorada, querendo explorar o mundo, querendo brincar de viver, querendo brincar de crescer. Porque a verdade é que não precisava ser uma luta, não precisava ser doloroso. Mas a gente que é ser humano, a gente é teimoso, né? A gente tem formação de neocórtex aqui na frente, mas tem o nosso cérebro reptiliano, que é primitivo, que é apegado, que sempre quer ganhar as coisas no grito. Então a gente pode ir sim pelo jeito mais difícil, mas a gente também pode ir pelo lado mais fluido, mais fácil, mais harmônico, mais harmonioso, mais manso, né? E tem uma outra questão bem interessante também, que é a questão do ganho secundário. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu ouvi, que eu acessei esse conhecimento, foi numa das aulas do professor Hélio Couto, né? Para quem já sabe, tá aqui há mais tempo, ou quem tá me conhecendo agora, enfim, sabe que eu sou ressonante harmônica com o professor Hélio Couto. E a aula da arte e sombra foi uma aula que depois de assistir ela, eu acessei uma versão do meu inconsciente tão profunda, que me fez ter um outro despertar dentro do despertar. E ali eu tive mais uma noite escura da alma, que eu fiquei 2 meses remoendo essa aula, com insônia, com enjoo. Eu tive tudo que vocês pensaram no corpo físico, não por causa da aula, mas por conta do que ela despertou em mim e eu me permiti acessar dessa arte sombra, que fala justamente sobre a sombra. Que quando o professor Hélio Couto, ele falou sobre o ganho secundário das escolhas que a gente faz. Então, por exemplo, vamos supor que o seu sonho, vou falar do meu sonho da época, tá? Que era sair da casa dos meus pais. Aí eu tive que acessar ali uma versão minha de qual ganho secundário eu tinha ficando na casa dos meus pais. E por mais que parecesse óbvio, a sombra reprimia aquilo, que era o ganho secundário de quê? Eu não tinha tantas responsabilidades assim para assumir, tanto a nível financeiro, tanto a nível de cuidados com a casa. Eu não tinha que ser adulta 100%, porque você pode ser um adulto de 90 anos. Se você mora com seus pais de alguma maneira, ou com alguma pessoa da qual você é dependente, financeiramente, emocionalmente, você não é 100% autônomo ainda que você seja adulto, né? Eu sei que algumas pessoas podem discordar de mim, mas infelizmente, gente, na maior parte dos casos é assim que funciona. Então, no meu caso, eu estava jogando para a sombra um ganho secundário que eu tinha em me manter numa situação que não estava confortável. Aquela famosa premissa de você se manter na zona de conforto, por mais desconfortável que seja. Então, eu estava tendo um ganho secundário ali, num lugar que para mim já não me cabia mais. Então, era basicamente esse confronto aqui, né, do que eu queria fazer e do que eu estava tendendo a não fazer, por conta de que eu estava resistindo muito, né? E essas resistências, elas colocam a gente num lugar terrível, assim. Porque você não veio para ter uma vida medíocre, você não veio para ter uma vida qualquer, você não veio para ter uma vida infeliz, frustrada. Todo mundo tem potencial de crescer, de viver, de ter abundância. Quando eu falo de abundância, não tô falando só abundância a nível material, tô falando de você colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir o sono dos justos, de que você fez o que você podia naquele dia com o melhor que você tinha, dentro das suas condições, né? A abundância, ela é um estado de espírito de você acessar a sua melhor versão. E qual é a melhor versão que você pode acessar hoje que você ainda não está acessando porque está ali travado, travada em alguma resistência? É esse o convite de reflexão que eu quero trazer para você hoje. E se você não viu e não ouviu ainda, recentemente eu lancei uma meditação guiada para harmonização de chakras. Está disponível aqui no meu canal do YouTube. Eu vou deixar aqui algum card na tela. Também está disponível junto com uma outra playlist que eu tenho, que é Renove Sua Mente, que lá tem outras meditações guiadas que você pode ouvir enquanto você faz outra coisa, ouvir antes de dormir, ouvir ao acordar. E também está disponível lá no Spotify, se você quiser ouvir ali. São 15 minutinhos por dia para você se reequilibrar com a sua real essência. Era isso que eu tinha para você. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.